Veja o que a Luizy Barsi pensa sobre as estatais para 2026. Então, acho que para 2026, para quem tem esse perfil de investidor, é o ano para se olhar com carinho as estatais, aguardando alguma oportunidade. De novo, não é para sair comprando tudo amanhã a qualquer preço, né? Por conta do que eu disse, tem as enquanto elas ainda existem. Mas ano passado, se a gente está falando de 2023, 2024, de novo, há pouco tempo atrás, falava-se de privatização da Copasa e, de repente, esse movimento aconteceu, né? Então, assim, é sempre bom fazer esse cherry picking, essas escolhas. Eu acho que uma estatalzinha ou outra é interessante ter na carteira e talvez se você não tenha, 2026 seja o ano de você começar a comprá-las. Então, a minha visão para estatais é o seguinte, eu acho que para quem tem tempo, para quem está realmente pensando em longo prazo, algumas estatais bem escolhidas, eu acho que sempre fazendo um filtro, né, não digo só de qualidade, mas um filtro também de uma margem de segurança robusta, né, e tem que ter um pouquinho mais de estômago, 2026 pode ser um ano bastante interessante. Por quê? Ano eleitoral. Já é Muita difícil coisa. de você se posicionar direcionalmente no ano eleitoral por si só. E a gente caminha, né, eu acho que os mais otimistas acreditam ainda numa alternância de poder. Eu particularmente torço muito para que isso aconteça, mas eu ainda estou bastante descrente. Não estou colocando isso na minha conta e eu acho que é o que a maioria vai fazer a princípio, até ter um pouquinho mais de cor conforme o cenário for se delineando. Então, dito isso, o que eu acredito que vai acontecer olhando outros anos eleitorais? As estatais, elas acabam ficando ali meio de escanteio. Você concorda comigo que você vai ter outras empresas ali brilhando ou que vão se beneficiar dessa potencial que era da taxa de juros, né? Então, quando você pensa numa instituição, seja um analista do sell side, ou seja um fundo de pensão, seja fundo multimercado, o que quer que seja, né? Vamos falar de investidores institucionais no geral. Essas ações acabam sendo meio que deixadas de lado, porque primeiro você precisa justificar para o seu cotista por que você vai colocar tanta volatilidade na sua carteira, sendo que tem outras empresas ali que tem um retorno mais certo, né? Não digo um retorno mais certo, mas que assim, são teses mais fáceis de se explicar, entende? Ainda mais no contexto ainda de taxa de juros de 2 dígitos altos, né? Então você tem um custo de oportunidade muito grande. Bom, isso aconteceu em 2022, isso aconteceu em 2018, isso aconteceu em todos os anos eleitorais que a gente olhar para trás. As estatais nunca eram figurinhas carimbadas nas carteiras recomendadas, né? Salvo uma empresa ou outra. Então eu acho que para quem tem um apetite de risco maior, para quem está mirando efetivamente o longo prazo, eu sempre digo uma frase que não sei se vai cair muito bem ou não para muitos, mas estatais, tenhas enquanto elas ainda existem. Se a gente pegar ali, a gente sabe, né, que no Brasil as coisas são sempre voo de galinha, mas as coisas acontecem efetivamente. Em termos de qualidade das empresas, se a gente pegar as empresas que são antigas estatais, né, você teve um grande movimento ali no final da década de 90, e você teve outro grande movimento agora de 2017 para cá, né? Em que foi feita, por exemplo, a nova MP do saneamento, né, que deu um novo gás aí para as parcerias público-privadas, para as privatizações. Então a gente viu o que aconteceu com a Sabesp, o que está para acontecer com a Copasa. A gente teve também o movimento da Eletrobras, né, que assim, eu estou na bolsa desde 2008, desde 2008 se fala em privatizar isso, era assim, um negócio inimaginável na época. Assim como na década de 90, antes da década de 90, era inimaginável alguém privatizar a Vale do Rio Doce, a CSN, a Telebrás, né? E se a gente, a CESP, a própria CESP, né, para quem não sabe, depois se desdobrou em AES Brasil, em ISA-CETEP, então assim, esses movimentos, eles acontecem pontualmente, mas quando eles acontecem muito rápido, né? Então exige uma dose extra de paciência, de novo, exige uma dose extra de estômago de avestruz, mas esses movimentos acontecem, né? Então, enfim, estatais é uma categoria de empresas dentro do BEST principalmente, né? A gente tem a Petrobras, que é um destaque fora do BEST, mas que ainda assim é uma empresa que também tende a entregar, pelas projeções aí de mercado, entre 10% e 11% de dividendo. Acho que o pessoal está um pouco mal acostumado, né, com aqueles 20%, 30% de dividendo. Eu acho que isso não vai acontecer, por mais que exista uma tendência do governo de, obviamente, precisar suprir o seu próprio caixa, né? Existe uma
questão em especial na Petrobras, que é a questão do preço do petróleo. Né? Então, não tem como você fazer grandes estripulias com o preço do petróleo no preço que está. Né? Os mais pessimistas falam até podendo chegar a 50, 55 o preço do Brent no ano que vem. Né? Então, a aguardar. Mas acho que a empresa entregou um plano de investimento bastante conservador, em linha com o que o mercado esperava, reduzindo um pouco os investimentos em transição energética e tudo mais, né, que a gente sabe que está passando por um momento de cheque no momento, está dando uma turbulência no setor de energia. Então, acho que para 2026, para quem tem esse perfil de investidor, é o ano para se olhar com carinho as estatais, aguardando alguma oportunidade. De novo, não é para sair comprando tudo amanhã a qualquer preço, né? Por conta do que eu disse, tem-as enquanto elas ainda existem. Mas ano passado, acho que se a gente está falando de 2023, 2024, de novo, há pouco tempo atrás, falava-se de privatização da Copasa e, de repente, esse movimento aconteceu, né? Então, assim, é sempre bom fazer esse cherry picking, essas escolhas. Eu acho que uma estatalzinha ou outra é interessante ter na carteira e talvez se você não tenha, 2026 seja o ano de você começar a comprá-las. O que acharam da opinião dela? Vocês pensam em pôr alguma estatal na carteira? Comente aí qual. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Até a próxima!